Muito bem, essa questão diz o seguinte: Caio foi ao banco e pagou uma conta no valor de R$ 205, com um total de 20 cédulas. Sabe-se que ele pagou a conta utilizando apenas cédulas de 5 e de R$ 20. Sendo assim, é correto afirmar. Bom, aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de questão pode ser resolvido de várias formas. Inclusive, você ir analisando alternativa por alternativa e fazendo tentativas e erro, sem problema. Mas aqui eu vou resolver da forma que o examinador espera que você resolva e o porquê que ele coloca isso no edital, né? Qual é o item ali do edital que gera uma questão desse tipo aí. É aquela situação que você vai ter equações de primeiro grau e sistema de equações, ou às vezes aparece sistema de equações lineares. Tá? É um sistema, então aqui nós vamos trabalhar com o sistema. Então, se no seu edital tem esse item aqui na matemática, sistema ou sistema de equações lineares, fique atento que esse é um tipo de questão que você tem que saber. Bom, para montar, eu vou trabalhar com duas equações. Então, eu tenho que extrair duas equações aqui desse enunciado. O primeiro deles, você concorda comigo? Tem que ter 20 cédulas. Eu tenho cédulas de 5 e cédulas de 20. Vamos chamar as cédulas de x, as cédulas de 5 de x e as cédulas de 20 de y. Tá? Então, você concorda comigo que se eu somar o número de cédulas x com o número de cédulas y, estou parecendo um x cortado, né? Tem que ser igual a quanto? A 20. Pronto, já nasceu minha primeira equação. E você concorda comigo que 5 vezes a quantidade de cédula x mais 20 vezes a quantidade de cédula y tem que dar igual a quanto? 205. Então, olha só, você precisa, tá? Você precisa montar essa equação aqui. Sem esse sisteminha, você não consegue resolver. Por que saiu a primeira? Na primeira, eu estou trabalhando com x. X representa a quantidade de cédulas que eu tenho de R$5. De R$5. Por isso que eu coloco só x. Pode ter 5, pode ter 2, pode ter 3. E aqui, y. A quantidade de cédulas y. Tem que dar 20. Então, nessa combinação aqui, eu posso ter 15x e 5y. Eu posso ter 14 cédulas. E aqui eu vou ter 6 e assim por diante. Então, perceba que há uma série de possibilidades. Na segunda equação, por que eu coloquei 5 vezes x? Não entendi porque é 5 vezes x. Vamos para um exemplo aqui. Só vou falar um exemplo. Se eu falo para você que eu tenho 3 cédulas de R$5, qual que é o cálculo que você faz? 5 vezes 3, 15. Ele tem 15. Se eu falo para você, não, eu tenho 4 cédulas, 5 vezes 4, 20. Então, tá vendo que para eu achar o valor, né, basta que eu saiba o número de cédulas, que é x, lembra que o número de cédulas é x, e multiplicar. Aliás, eu pego o valor, né? Desculpa, eu falei errado. Eu pego o valor, né, que é 5, eu sei que é 5, e multiplico pela quantidade. A quantidade é x. Tá vendo? Aqui, mesma coisa. Eu pego 20 e vou multiplicar pela quantidade. Aí eu vou saber quanto eu tenho disso. Né? Por isso que dá 205 aqui. Por isso que o total aqui não é 20. Por que aqui o total é 20? Porque nessa de cima eu estou trabalhando com quantidade de cédulas. Só quantidade, tá? Aqui não, eu já estou trabalhando com valor. Eu já trabalho quantidade, né? Quantidade e valor. Então, eu já trabalho as duas situações. Por isso que deu 205. Tá? Beleza. Vamos limpar isso aqui agora. Vamos limpar. Então, é importante que você entenda essas duas situações, né? Essas duas equações, o porquê delas existirem aí. Né? A de cima representa a quantidade de cédulas e a de baixo eu já coloco o valor. Só que para eu achar o valor, eu também tenho que saber a quantidade de cédulas. Por isso que aparece esse coeficiente 5, tá? Porque eu tenho que pegar a quantidade de cédulas e multiplicar por 5. Né? Porque o valor da cédula x é 5. E por isso que aparece esse 20 como coeficiente.
Tá? Beleza, aqui temos um sisteminha simples de equação. O que você pode fazer aqui? Utilizar o método da subtração, né, da soma e subtração aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou inverter aqui, ó, só para ficar mais claro. 5x mais 20, y igual a 205. X mais y igual a 20. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar numa forma que eu vou conseguir deixar pelo menos um dos coeficientes aqui iguais. Como assim? Ó? Aqui tem 5x, eu queria deixar aqui como 5x. O que eu poderia estar fazendo? Multiplicar por 5 toda a equação de baixo, que ficaria, ó, x vezes 5, 5x. Y vezes 5, 5y. Tá? 20 vezes 5 é 100. Uma outra sacada que eu poderia ter aqui, ó, já é multiplicar por menos 5. Por quê? Porque aqui vai ficar menos, e é o que eu quero fazer, ó, 5x menos 5x e zerar. Por que eu faço isso? Porque eu vou diminuir, vou reduzir a uma incógnita só. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei toda essa equação aqui e transformei. Quando eu multiplico ela por menos 5, ó, x vezes menos 5, menos 5x. Tá? Y vezes menos 5, menos 5y. 20 vezes menos 5, menos 100. Tá? Então, lá, 5x menos 5x, ó, corta. Por isso que eu multipliquei por menos aqui, porque eu já quero cortar isso aqui. Ó. E aí sobra o quê? 20 menos 5, 15y. É igual 205 menos 100, 105. Y é igual 105 dividido por 15. Quanto que dá essa divisão? Lá na prova você não tem calculadora. Então, você tem que partir no braço. Ó. 15 vezes quanto chega próximo de 105? Ah, não sei, vamos ver. Porque eu não posso pegar 10, né? Então, eu vou ter que pegar os 105. Vamos lá, 15 vezes 10 é 150. Passou muito, né? Vamos tentar 7. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, opa, 105. Beleza. Então, 105 dividido por 15 dá 7. Então, ó, olha só que informação eu achei. Y. Eu achei Y. Quem é Y? A quantidade de cédulas de R$20. Então, Y. Se Y é igual a 7, você sabe, ó, que X mais Y tem que dar igual a 20. Pô, se tem 7 para 20, falta quanto? 13. Então, você já descobre X igual a 3. Pronto. Já descobrimos tudo que nós precisávamos. Eu sei agora que são 7... Deixa eu até apagar aqui. 7 cédulas de R$20 e 13 de R$5. Pronto, já achei. Vou até colocar essa informação aqui, ó, para que a gente possa analisar as alternativas. Eu sei que X foram 13, né? E Y foram 7. Então vamos lá analisar as alternativas. Olha só. Tá. A diferença entre o número de cédulas de 5 e o número de cédulas de 20 no pagamento é igual a 6? Vamos ver. 13 menos 7 é igual a 6? 13 menos 7 é 6. Pronto. Nosso gabarito já é a letra A. Já achamos o gabarito aqui. Mas vamos ver as outras. Caio utilizou 8 cédulas de 5? Não, não foram 8 cédulas de 5. Foram 13. Né? Então aqui já está errado. Beleza? Caio utilizou 12 cédulas de 5? Quase, né? Utilizou 13. Caio utilizou 13 cédulas de 20? Não, não foram 13, foram 7, né? De 20. Beleza? Então a letra A é o nosso gabarito. Questãozinha legal aí de ser trabalhada.